Espero que alguém fora do círculo de amigos possa me ajudar a entender um dos encontros mais esquisitos e assustadores que já tive com um estranho. Preciso fazer algumas considerações para que a história faça sentido. Moro em Utah e passo quase todos os fins de semana explorando o deserto ocidental do estado nos últimos 10 anos. É principalmente uma terra deserta, cheia de minas abandonadas, pastagens de ovelhas e áreas de teste militar. Uma área em particular é uma pequena cadeia de montanhas nos arredores de Wendover, no extremo oeste do estado. Sou obcecado por ela e provavelmente a conheço mais intimamente do que qualquer outra pessoa viva. Já subi em todos os picos proeminentes, percorri todos os desfiladeiros laterais e fiz todas as principais trilhas de minas abandonadas. Isso apenas prepara o cenário para o quão familiar e experiente eu sou nessa área. A cadeia de montanhas fica ao lado do famoso Bonneville Salt Flats. Se você não está familiarizado, é uma vasta área de leito de lago alcalino que cobre quase 80 quilômetros quadrados. É um dos poucos lugares abertos na Terra grandes o suficiente para sediar corridas anuais, onde os recordes mundiais de velocidade em terra foram estabelecidos em quase 1.300 km por hora. Quando não estamos realizando uma semana de corrida anual, você pode dirigir pelos flats onde quiser. É uma experiência surreal acampar lá quando o vento não está forte. Então faço isso com frequência, quase sempre sozinho, já que meus amigos não compartilham meu entusiasmo pela exploração. Há um ponto específico nos flats onde gosto de acampar. É tão remoto quanto remoto pode ser. Literalmente a 16 quilômetros da estrada mais próxima, sem arbustos ou até mesmo pedras. Você tem que imaginar intuitivamente que, se você ver alguém em qualquer lugar ali, tende a se manter afastado. Você não faz ideia do que motiva outras pessoas a estarem ali. Elas podem estar transportando drogas, escondendo um corpo ou o que quer que seja. É melhor ser cauteloso. Dito isso, nunca fui incomodado em uma década fazendo isso. Nunca ouvi más notícias e ninguém mais jamais chegou a quilômetros de mim. Nas noites mais silenciosas, você pode literalmente ouvir um carro se aproximando de vários quilômetros de distância. No meio daquele silêncio absoluto, o sol reflete na superfície do sal. Em 31 de agosto de 2019, fui ao meu mesmo local de acampamento habitual. Estava exatamente a 40 graus Celsius naquele dia. Então eu tinha um grande abrigo solar laranja montado ao lado do meu caminhão. Estava absolutamente silencioso o dia todo, a ponto de você se sentir um pouco zonzo. O calor assava a superfície salgada de tal forma que ela se enrolava em todos os lugares, uma textura crocante como um sushi. Era inevitável, ao caminhar, fazer um som satisfatório de crocância. Não vi um único carro no horizonte em nenhuma direção durante todo o dia. Só conseguia ouvir o leve ruído de um trem a quase 10 quilômetros de distância. Por volta das 7 da noite, peguei no sono para uma soneca sob meu abrigo solar. Acordei naturalmente uma hora depois, me levantei para me esticar e girei lentamente, examinando meu campo de visão de volta por quilômetros, procurando por qualquer sinal de vida. Nada. Faltavam cerca de 45 minutos para o pôr do sol atrás das montanhas, mas ainda estava bem claro, com temperatura de 38 graus e um silêncio total. Estava vestindo uma camiseta azul brilhante e carregava uma pequena arma em um coldre no peito, apenas para a segurança. Eu a queria acessível com a mochila nas costas e também visível caso eu encontrasse pessoas estranhas em minhas caminhadas. Comecei a cortar lenha que tinha trazido para a fogueira por apenas 2 ou 3 minutos, a uns 9 metros de distância do meu caminhão e abrigo solar. De repente, entre um golpe e outro, ouço algo atrás de mim, que parece o tecido do meu abrigo solar se mexendo. Demorou meio segundo para o meu cérebro processar, porque não tinha ouvido nada além de mim mesmo o dia todo. O ar estava completamente parado. Girei rapidamente e lá estava uma garota. Eu congelei absolutamente e meu sangue fugiu para os pés. Ela estava a apenas cerca de 50 metros de distância, andando meio que na direção do meu acampamento, mas ligeiramente diagonalmente
na frente do meu caminhão, em direção à natureza selvagem mais distante. O que ouvi, na verdade, eram os passos dela fazendo barulho na textura salgada do chão que mencionei anteriormente. Ela não estava olhando diretamente para mim, apenas caminhando em um ritmo normal. Ela parecia ter 18 anos, usando uma camiseta colorida caseira e shorts jeans. Estava usando tênis Converse, não de corrida ou trilha. Não tinha água, mochila, boné ou mesmo óculos de sol, caminhando diretamente em direção ao sol poente, com um calor de rachar. Não parecia desgrenhada de forma alguma, ou mesmo remotamente cansada, então tive dificuldade para processar o que estava acontecendo nos primeiros segundos. Revisei rapidamente o horizonte atrás dela em busca de outra pessoa, um carro, qualquer coisa. Não vi nada além dela. Levantei-me, coloquei o machado no chão e meio que gaguejei algo bobo, como um dia quente para uma caminhada, não é? Tudo bem? Eu estava tremendo, absolutamente perplexo com o que ela estava fazendo e como e por que ela tinha chegado praticamente ao meu lado, sem que eu a ouvisse se aproximar, sem realmente nem virar a cabeça para me olhar enquanto continuava andando, agora quase ao lado do meu caminhão. Ela respondeu com: "Meus amigos estão bem ali", fazendo um sinal com o polegar atrás das costas, de uma maneira estranha e apática. Não havia nada atrás dela, pelo que pude ver por muitas milhas. Ela continuou em direção ao meu acampamento, em direção à cadeia de montanhas, a muitas milhas de distância, para o noroeste. Fiquei tão surpreso de ter contato humano em um local tão remoto e tão de repente, que realmente não tinha nada a dizer. Quando pensei em oferecer água a ela ou perguntar novamente se estava tudo bem, ela já estava a quase 150 metros de distância, mas ainda conseguia ouvir seus passos crocantes, como se estivesse bem ao meu lado. Peguei meus binóculos e a observei atentamente enquanto ela continuava. Eu esperava que ela se desvanecesse em algum tipo de miragem ou que eu acordasse em minha cadeira novamente. Minha boca estava no chão de choque. Sentei-me contra o meu caminhão por 15 minutos inteiros, sem tirar os olhos dela nos binóculos. Ela nunca olhou para trás ou mudou o ritmo. Ela deve ter quase 1 milha de distância neste ponto, e ainda conseguia ouvir seus passos crocantes, como se estivesse bem ao meu lado. Conforme o sol estava se pondo, ela começou a se inclinar ligeiramente para a cadeia de montanhas mais escura no horizonte. Então ouvi seu celular tocar. Eu não tinha serviço de celular, mas através dos binóculos vi ela pegar o telefone. Mesmo o murmúrio fraco de sua conversa, não consigo expressar o quão silencioso estava. Ela ficou no telefone por 1 minuto, apenas continuando a andar. Passado esse minuto, comecei a ouvir de repente um carro atrás de mim. Girei de volta e havia faróis no horizonte oposto, talvez 3 milhas de distância, vindo em minha direção. O barulho do motor era alto. Dava para perceber que estavam viajando rápido. Comecei a ficar super paranoico, como se fosse algum tipo de armadilha ou reconhecimento em meu acampamento, em uma variedade de outras coisas ligeiramente irracionais. Não sabia se estava sendo roubado ou mexido de alguma outra maneira. Então me escondi atrás do meu caminhão e apenas esperei. Parecia que estavam dirigindo direto para mim muito rápido. Não demorou 1 minuto para esse veículo passar voando pelo meu acampamento, levantando uma enorme nuvem de poeira na vaga direção daquela garota. Era um Range Rover do final dos anos 90. Apesar de todas as janelas estarem abertas e estarem a apenas 50 metros de distância, estavam fazendo pelo menos 100 por hora. Estava escurecendo, então não pude identificar nenhum passageiro. Não conseguia mais ver a garota. Pouco tempo depois, vi as luzes traseiras se aproximando aproximadamente de onde perdi o rastro da garota. Vi as luzes de freio, depois os faróis, depois as luzes de freio, e repetindo-se, como se estivessem dando cavalos de pau no sal. Então vi os faróis novamente. Ouvi o motor acelerar alto. Eles estavam voltando em minha direção agora. Me protegi atrás do meu caminhão. Neste ponto, carreguei uma munição na câmara porque estava convencido de que ia ser mexido com.
Um minuto depois, a mesma coisa. Eles passaram voando pelo meu acampamento na direção de onde tinham vindo. Felizmente, sem parar. Mas agora ainda mais rápido e mais perto do que na primeira passagem. Certamente era algum tipo de sinal ou mensagem diretamente para mim. Eu poderia ter um filho ou um cachorro correndo por aí ou algo assim. Era muito perigoso da parte deles. Depois de alguns minutos, as luzes traseiras desaparecem no horizonte e na direção da cidade. Eu não sabia o que fazer ou pensar. Nada do que testemunhei era tecnicamente ilegal, mas não fazia sentido algum. O que aquela garota estava fazendo lá fora, a 16 quilômetros de qualquer coisa, a pé? Meu pensamento imediato foi que ela era algum tipo de atleta de resistência treinando para uma corrida de Ironman ou algo assim. Ela era muito jovem e, novamente, não estava vestida corretamente, não tinha suprimentos. Talvez ela tenha brigado com seus pais ou amigos, dirigido pelos flats, e depois se afastado deles por algumas horas, eu não sei. Por que ela se aproximou do meu acampamento sozinha, comigo, outro estranho obviamente balançando um machado e usando uma arma? Como não a ouvi ou a vi se aproximar? Ela estava sendo traficada ou algo assim, ou talvez pior. Por que ela não teria me pedido ajuda ou mostrado alguma preocupação em seu rosto? Talvez ela fosse fazer isso, mas decidiu não fazer conforme se aproximava de mim. Embora realmente não acredite que ela teria se aproximado tanto se fosse esse o caso. Como não tinha serviço de celular, não pude relatar nada. Mesmo assim, a probabilidade de eu poder indicar sua localização ou qualquer coisa útil para 1 ou 2 xerifes que patrulham Windover, bem longe dali, era muito baixa. Decidi imediatamente mudar meu acampamento, no entanto. Pensei que talvez eles voltassem. Talvez agora tivessem marcado minha localização. Configurei o acampamento novamente longe dali, mais alto nas colinas das montanhas. Esperava ter serviço de celular lá, mas ainda nada. Em um final decepcionante para a história, fui dormir e liguei para o xerife na manhã seguinte, quando voltei para a cidade. Dei a eles a história e a descrição. Eles não pareciam preocupados e nunca ouvi mais nada desde então. Obrigado por ler e por favor me ajude a explicar isso se puder. Gosto por caça, pesca, acampamento e até bushcraft. Foram ensinados a mim pelo meu pai e avô desde muito jovem. Então fazia sentido que eu sempre quisesse estar fazendo algo ao ar livre. Quando eu tinha cerca de 17 anos, decidi que queria fazer uma viagem de caça com arco sozinho. Nada muito grande, apenas uma noite no meu acampamento e um dia inteiro de caça. Então, arrumei todo o meu equipamento, avisei meus pais o que estava fazendo e fui para a floresta. Não moramos muito longe da floresta e do lugar onde costumo caçar, então normalmente eu caminhava até lá, em vez de gastar gasolina dirigindo. Desta vez foi diferente. Algo me disse para levar meu caminhão. Não tenho certeza do que foi. Talvez fosse meu instinto, ou talvez a quantidade de equipamento que estava levando, e eu simplesmente não quisesse carregar tudo por alguns quilômetros, não sei. Algo me dizia que eu precisava levar o caminhão. Olhando para trás, estou certamente feliz por ter decidido dirigir. Cheguei ao meu acampamento por volta das 6h15 da tarde. Isso foi em meados de dezembro, então basicamente já estava escuro. Tinha luz suficiente apenas para encontrar um bom lugar para estacionar. Depois tive que usar minha lanterna para o restante da caminhada até lá. Cheguei ao acampamento por volta das 6h35. Depois de estacionar, tive que caminhar porque a floresta era muito densa para dirigir o resto do caminho. De qualquer forma, cheguei ao acampamento, coloquei meu equipamento no chão e imediatamente comecei a coletar gravetos e lenha. Armei minha barraca, posicionei todo o meu equipamento de maneira que pudesse apenas pegá-lo e sair na manhã seguinte para não perder tempo procurando nada. Então tirei uma lata de feijão, algumas salsichas e comecei a preparar o jantar. A noite estava quieta, mas não assustadoramente quieta.
Ainda conseguia ouvir os diferentes sons que se ouve na floresta à noite, mas como eu disse, nada que me manteria acordado. Depois de comer e relaxar, fiquei confortável em meu colchonete na barraca e adormeci. Acordei em absoluto silêncio entre 2 e 2h15 da manhã. Mais cedo, quando mencionei o silêncio ameaçador, era disso que eu estava falando. Se você nunca passou muito tempo ao ar livre ou no meio da floresta, não sabe o que é experimentar esse tipo de silêncio. Um tipo de silêncio que faz seu coração bater como se estivesse ao lado do seu ouvido. Caçadores experientes sabem que esse silêncio quase sempre garante perigo. Fiquei sentado na minha barraca, revólver na mão, esperando. Cerca de 40 metros à frente da minha barraca, pude ouvir gravetos quebrando. Ouvi passos pesados e o que parecia ser bípede. Não é incomum outras pessoas caçarem nessa floresta, mas eu tinha certeza de que era o único que estaria lá. Esta propriedade pertence à minha família imediata. Qualquer outra pessoa que quisesse caçar sempre precisava de permissão, e mesmo que fosse o caso, meu pai teria me avisado que alguém apareceria. Algo me parecia errado. Levantei-me lentamente, abri um dos zíperes da janela da barraca e olhei na direção de onde ouvi os passos. Mas assim que o fiz, nada. A noite voltou ao normal. Grilos, pássaros, todos os sons noturnos. Convenci-me de que o que acabara de acontecer poderia ter sido causado por estar meio dormindo e meio acordado. Consegui adormecer novamente logo depois, convencido de que minha mente estava simplesmente pregando peças em mim, o que me deixou um pouco mais tranquilo. Acordei com o alarme do meu telefone, programado para as 5 da manhã. Era hora de levantar e fazer a caminhada de 3 quilômetros pela floresta até meu esconderijo. Eu tinha cronometrado para poder acordar, pegar meu equipamento, caminhar até o esconderijo e chegar bem a tempo do nascer do sol e do primeiro clarão. Peguei todo o meu equipamento, sem verificar nada porque disse a mim mesmo que estava tudo certo na noite anterior e fui embora. Não verificar meu equipamento provaria ser um grande erro. Nesse ponto, estou a 1,5 km na floresta e faltam apenas mais metade do caminho até chegar ao meu esconderijo. Enquanto caminhava, pude ouvir algo na floresta à minha direita. Se você pode imaginar um pequeno caminho na floresta, com a floresta cercando ambos os lados, era isso que eu estava percorrendo. De qualquer forma, parei e me agachei, esperando que o que quer que fosse emergisse da floresta à minha vista. Acredite se quiser, um cervo saiu da floresta. Ele parecia um pouco estranho, mas nada que me fizesse pensar que eu não poderia abatê-lo. Quando digo estranho, quero dizer que ele estava bastante magro e seus olhos pareciam quase cegos. Mas ele estava agindo como um cervo geralmente age, caminhando, pastando, levantando a cabeça para verificar os arredores. Seu andar, no entanto, me incomodou muito. Era quase como se ele estivesse bêbado, cambaleando, movendo-se de maneira não normal, balançando de um lado para o outro e caminhando com uma ligeira mancada. À medida que o sol foi saindo mais e mais e o cervo se aproximava, pude ver melhor e percebi que ele estava doente. Ele fedia, horrivelmente. Estava muito mais magro do que eu imaginava e estava descolorido. Seus chifres tinham uma forma que eu nunca tinha visto em um cervo. Honestamente, enquanto olhava para ele, abater como troféu e alimentar minha família já não era mais minha preocupação. Eu só queria acabar com o sofrimento dele, acabar com sua dor. Então, decidi fazer isso. É aqui que entra a importância de sempre verificar seu equipamento. Mesmo que você ache que está tudo perfeito, mesmo que você seja o caçador mais experiente do planeta. Eu tinha uma aljava para as minhas flechas, então a usei nas costas. Era mais fácil para mim alcançar e pegar uma flecha. No dia anterior à minha caça, disse ao meu irmão que ele poderia usar algumas das minhas flechas para praticar tiro. Bem, sem que eu soubesse, quando ele as colocou de volta na aljava, algumas das lâminas estavam viradas para cima. Foi um simples erro, mas um que eu nunca notei. Eu estava mais focado em chegar ao acampamento e realmente ir caçar
que não notei as flechas viradas de cabeça para baixo na aljava. De qualquer forma, alcancei as costas para pegar uma flecha e meu polegar cortou a lâmina de uma das lâminas, cortando-o profundamente. Claro que isso me fez gritar "ai", e quando fiz isso, tinha certeza de que assustaria o cervo. Mas não ouvi passos de trote, nem grunhidos, nada que indicasse que o cervo havia partido. Em vez disso, o que ouvi foi, bem, o que eu acabara de dizer, só que mais prolongado e distorcido, seguido de um rosnado profundo e gutural. Olhei para este cervo bem nos olhos, enquanto ele se levantava nas patas traseiras e olhava dentro da minha alma. Ele mostrou os dentes, que eram amarelos, não muito longos, mas muito afiados. O medo me deixou em transe que essencialmente me paralisou. Eu não conseguia me mover, talvez eu simplesmente não quisesse com medo de que isso, a coisa, viesse atrás de mim. Meu instinto de lutar ou fugir entrou em ação, e rapidamente alcancei novamente. Peguei uma flecha, encaixei e a lancei na direção da fera. Atingiu-o na parte inferior, mas o que seria fatal para um animal normal não provou ser nada para essa coisa. Encaixei outra flecha enquanto a coisa começou a avançar rapidamente na minha direção e atirei, desta vez perfurando-o na lateral do pescoço. Ele soltou um grito ensurdecedor, virou-se e correu para o outro lado. Vi-o passar de uma atrocidade bípede para correr de 4 patas, como um cervo novamente. Ele entrou bem na floresta e o vi parar, virar e olhar para mim com olhos amarelos. Eu não ia ficar por perto para ver o que essa abominação iria fazer, então saí de lá. E saí rápido. Não sou um astro do atletismo, mas sei que bati meu recorde pessoal naquele dia. Voltei ao meu caminhão em 13 minutos, joguei todo o meu equipamento na traseira e saí de lá a pelo menos 150 km/h. Não me importei em desmontar meu acampamento. Sempre poderia voltar para buscar meu equipamento, só queria sair de lá. Eventualmente voltei ao meu acampamento para ver se poderia pegar meu equipamento de volta. Quando cheguei, estava tudo destruído. Minha barraca, rasgada em pedaços. O que sobrou da comida foi devorado ou espalhado por todo o lugar. E os itens diversos que eu tinha, como um livro para ler, foram rasgados. Eu honestamente não faço ideia do que eu experimentei. Se foi um skinwalker ou um wendigo. Pensei que eles só existissem em lugares com uma grande influência nativa americana, como Arizona, Novo México, lugares assim. Mas acredito que seja possível que existam na Louisiana. Tivemos nossas próprias tribos nativas americanas, afinal, como em todos os estados. Ou talvez fosse o Rougarou da Louisiana, só que uma versão distorcida. Quem sabe? Uma coisa que sei é que às vezes, quando visito minha casa, noto um cervo, doente, me olhando da borda da floresta se eu estiver por perto. Às vezes, parte de mim quer voltar, caçar essa coisa, matá-la, impedir que machuque alguém. Mas, até onde sei, isso ainda não aconteceu. Acho que estava apenas no lugar errado na hora errada. Mas o jeito que olhou para mim, mostrou os dentes e rosnou. Bem, digamos que não senti que estava ali para ter uma conversa amigável. Só me sinto sortudo por estar vivo. Aqui estão 2 dicas rápidas para qualquer pessoa, experiente ou totalmente novata, que acha que quer sair para a floresta em qualquer tipo de viagem. Primeiro, certifique-se de sempre verificar seu equipamento, mesmo que ache que está tudo perfeito, mesmo que seja o caçador mais experiente do planeta. E segundo, se algum dia você estiver na floresta e ouvir algo, ver algo ou sentir algo que simplesmente não está certo e que você sabe que não é natural, algo que realmente te faz questionar o que está ao seu redor, volte e saia. Pode ser a diferença entre a vida e a morte. Eu tive o azar de encontrar alguns caras assustadores na minha vida. Meus amigos dizem que sou um imã para esquisitos, então sou bastante cautelosa e estou mais atenta agora que sou um pouco mais velha. Mas quando era adolescente, acho que você poderia dizer que eu era muito ingênua. Quando eu tinha 20 anos, minha família,
minha mãe e minha irmãzinha, e eu nos mudamos de uma pequena vila rural no interior para uma cidade no sul. Foi uma grande mudança, e como eu estava passando por um momento difícil, fiquei feliz com a mudança de cenário. Era uma cidade linda em uma parte próspera do país, mas eu estava tendo dificuldade para encontrar um emprego e ficava muito frustrada porque minha mãe precisava de uma ajuda financeira. Ao longo de cerca de 3 meses, nos tornamos relativamente amigáveis com um homem de meia idade que era dono de uma lanchonete na cidade. Vou chamá-lo de Phil. Sempre que ele nos via fazendo compras, ele vinha conversar e perguntar como estava a família. E ele realmente parecia um cara decente e atencioso. Então, quando ele disse que poderia ter um emprego para mim na lanchonete dele, com um pequeno apartamento no andar de cima que eu poderia alugar por quase nada, eu pensei, ok, ótimo, talvez as coisas estejam melhorando. Phil pegou nosso endereço e disse a mim e a minha mãe que passaria em casa no começo da noite, quando ele terminasse o trabalho, para me levar de carro para ver o apartamento. Eu me arrumei de forma casual, mas apresentável, e estava me sentindo empolgada e confiante, pensando, uau, um emprego e um apartamento. Matei 2 coelhos com uma cajadada só. Agora só preciso mostrar que sou sofisticada e seria uma ótima funcionária. Por volta das 8 da noite, ele bateu à porta e minha mãe atendeu. Ele disse que provavelmente ficaríamos fora por apenas meia hora e que me traria de volta em segurança. Agora, eu não levei meu celular porque não tinha crédito para ligar e não achei que precisaria dele para uma rápida ida e volta. Olhando para trás, isso foi algo bem estúpido de se fazer. Talvez, se eu tivesse o telefone comigo, isso o teria desencorajado do que estava prestes a fazer. Já estava escuro lá fora, pois era março. Entrei no carro dele e começamos a dirigir. E ele estava conversando, perguntando como eu estava e me contando como era o apartamento. Quando, dentro de alguns minutos, percebi que não estávamos seguindo a rota convencional que nos levaria diretamente ao centro da cidade. No começo, pensei que ele estava pegando algum tipo de atalho pela cidade para chegar lá, e apenas me convenci de que ele conhecia bem a área e eu não. 30 segundos depois, percebi que estávamos indo na direção completamente oposta e que estávamos nos afastando da cidade e entrando em uma área onde árvores cercavam ambos os lados da estrada. Meu cérebro começou a funcionar a mil, pensando, para onde esse cara está me levando? E consegui manter a compostura perguntando diretamente, para onde estamos indo? A cidade fica para o outro lado. Só pensei em te fazer um tour. É lindo aqui, com muitas florestas e lugares tranquilos que eu adoraria te mostrar, ele me disse em seu tom alegre e habitual. Naquele momento, eu não conseguia dizer nada, porque as partes lógica e racional do meu cérebro estavam em uma guerra total. Eu estava tentando manter a calma pensando, ok, ele parece normal. Por que não gostaria de me mostrar o lugar? É uma área deslumbrante cheia de beleza natural. Provavelmente ele tem orgulho de onde mora. Mas a parte lógica discordava, e uma onda de pânico me invadiu. Uma vozinha entrou na minha cabeça e gritou, no escuro? Merda não, você é burra! Então apenas fiquei em silêncio, observando a paisagem, que se tornava mais sinistra a cada segundo, porque naquele momento eu não sabia o que pensar. Tudo o que eu sabia era que cada célula do meu corpo estava gritando para encontrar uma maneira de sair dessa situação. Comecei a procurar placas, casas, qualquer ponto de referência distintivo, valas, árvores enormes, qualquer coisa que pudesse usar para reconhecer o caminho de volta, caso precisasse fugir do carro dele. Phil obviamente percebeu que eu estava nervosa, então continuou falando sobre o trabalho e como a equipe era amigável. Antes que eu percebesse, ele diminuiu a velocidade e entrou em uma estradinha de terra com uma linha densa de árvores de um lado e campos abertos e escuros do outro. Meu estômago literalmente caiu e meu corpo quase vomitou no carro dele, porque a realidade do que estava prestes a acontecer me atingiu como um trem de carga. Eu estava pensando, se eu pular aqui terei que correr por campos lamacentos para literalmente lugar nenhum.
Mas minha imaginação começou a passar imagens dele me agarrando antes que eu pudesse sair do carro. Então, apenas fiquei sentada, com o cinto de segurança preso, sem dizer uma palavra. Eu estava pensando: se ele me atacar, não faça barulho. Não dê a ele o prazer de ver que estou com medo. Meu cérebro estava sendo tão útil quanto uma chaleira de chocolate. E comecei a ficar com raiva de mim mesma por não fazer nada. Mas eu estava aterrorizada. Saímos no topo dessa estradinha e havia um pequeno estacionamento cercado por floresta, com um carro estacionado lá. Ficou claro que havia pessoas dentro fazendo sexo, e quando ele se aproximou do carro, percebi que ele me trouxe a um local de dogging, encontro de carros para sexo casual, local. Ele se virou para mim e colocou a mão no meu joelho. Devíamos fazer o que eles estão fazendo, disse ele com uma expressão mortalmente séria no rosto. Eu dei uma risada nervosa, meio gorgolejada, e tentei rir da sugestão para mostrar que eu não estava interessada e que estava super desconfortável naquele momento. A expressão alarmada no rosto dele com minha risada nervosa, que parecia que eu tinha engolido uma batata inteira, claramente o assustou. E eu mentalmente me parabenizei por minha reação socialmente desajeitada e nada sexy. Vai ser divertido, ninguém vai nos ver, ele insistiu. Não, eu não quero. Além disso, estou meio que saindo com alguém agora. Eu menti, mas ele ficou lá, sorrindo para mim como um gato de Cheshire, como se eu fosse mudar de ideia milagrosamente ao ver a cara esquisita dele. Minha mãe estará me esperando em casa agora, eu disse a ele, depois de mais 30 segundos incrivelmente desconfortáveis, enquanto eu tentava ao máximo não fazer contato visual. Tenho certeza de que ela não se importará que você fique um pouco mais comigo. Pode confiar em mim, sabe? Ele disse com um rosto sério, enquanto estávamos sentados ao lado do carro que estava fazendo sexo ao lado de nós. Eu puxei minha perna de volta do aperto dele e disse novamente: minha mãe está me esperando. Ela vai começar a entrar em pânico se eu não chegar em casa nos próximos minutos. Me leve para casa. Eu olhei diretamente para o rosto dele, e ele sabia que eu não estava brincando. Ok, tudo bem. Vou te levar de volta agora. Sem dizer mais nada, ele me levou para fora daquele lugar assustador e sujo e me levou para casa. Meu dedo estava pairando sobre o botão do cinto de segurança, pronta para pular fora. Quando paramos em frente à nossa casa, soltei um suspiro de alívio ao ver minha segurança a poucos metros de distância. Antes que ele pudesse me impedir, saí do carro e bati a porta atrás de mim. Enquanto eu estava atravessando uma pequena cerca de corda ao redor do nosso jardim, ele saiu do carro e meu coração afundou. Eu acho que vou entrar e ver sua mãe rapidamente, ele me disse, e eu juro que vi um sorriso no rosto dele, mas sabia que ele só estava fazendo isso porque estava entrando em pânico, sabendo muito bem que eu iria contar a ela. Ele estava tentando adiar o inevitável ou me assustar para que eu ficasse quieta. Antes que eu pudesse tentar convencê-lo do contrário, minha mãe ouviu a gente parar e abriu a porta da frente. Eu passei por ela com um único pensamento na mente. Fui direto para a cozinha, peguei uma pequena faca da gaveta e corri para o quarto da minha irmã como uma louca. Não ouse sair deste quarto, não importa o que você ouça, eu sussurrei para ela. Vendo a faca que eu estava enfiando na minha manga, ela apenas olhou para mim com pânico nos olhos e sussurrou de volta: ok. Entro de volta na sala e o desgraçado atrevido está sentado em um dos sofás, esparramado, confortável pra caramba, como se estivesse em casa. Eu vejo vermelho, juro por Deus que me senti como o Hulk, pronta para pegar o desgraçado. Me acomodo desajeitadamente no braço do sofá onde minha mãe está sentada, o mais longe possível dele que consigo, enquanto ele simplesmente fica lá, fazendo conversa fiada com minha mãe sobre como ela está achando a área, se os vizinhos são amigáveis. Tudo isso enquanto mantenho os olhinhos de fuinha dele em cada um dos meus movimentos. Por que você não vem sentar aqui do meu lado? Ele bate na almofada do sofá ao lado dele. Não, estou bem aqui, obrigada. Digo enquanto mexo na minha manga
tentando impedir que a pequena faca caia na frente dele. Por que você está sentada aí? Vem aqui. Honestamente, eu não vou morder. Ele ri e bate na almofada ao lado dele de novo. Não, estou bastante confortável aqui. Muito obrigada. Desta vez, através dos dentes cerrados. Minha mãe, abençoada, está olhando para nós dois durante essa troca de palavras como se fosse um jogo de tênis. E posso ver que algo está se registrando nos olhos dela. Ela percebe que meu comportamento está estranho. Estou sentada com uma nádega estranhamente equilibrada no braço do sofá, meio levantada, meio sentada, mexendo na minha manga, nervosa pra caramba, e olhando para minha mãe com intensidade, tentando mentalmente falar com ela apenas com o poder da telepatia. Eu devia parecer uma louca. Está ficando tarde agora. Acho que você deveria ir. Ela finalmente fala. Minha mãe começa a parecer ansiosa agora, pois finalmente percebeu que algo aconteceu. Phil se levanta, concorda e murmura algo sobre ter que verificar alguma coisa na loja dele. Quando ele passa por mim e está quase saindo da sala, ele para, se vira para mim e estende a mão para apertar a minha. Estou pensando comigo mesma. Que coisa estranha pra caramba de se fazer. Aproveito a oportunidade para gentilmente oferecer a mão que estava segurando a faca. Segurando com um pouco mais de força do que seria educado, ele logo puxou a mão suja dele da minha, quando a ponta da lâmina o cutucou. Ele olhou para baixo e viu a lâmina, depois olhou para mim. Eu o olhei com tanto desprezo. Phil saiu da nossa casa tão rápido sem dizer mais nada. Contei tudo para minha mãe e ela ficou furiosa. Conversamos sobre ir à polícia, mas realmente não houve um crime cometido da parte dele, além de ser um grande pervertido. Infelizmente, quando mencionei para algumas garotas da minha idade que moravam na nossa rua, elas se fecharam e se entreolharam de um jeito estranho. Acho que ele provavelmente já tinha feito esse tipo de coisa antes. Nos mudamos da área depois disso, então fico feliz em relatar que nunca mais precisei ver o rosto arrogante dele novamente. Essa é, sem dúvida, a coisa mais assustadora e horrível que já aconteceu comigo. Nunca fiquei tão apavorada na minha vida. Até hoje, não sei quem era aquele homem, o que ele estava tentando fazer, ou se ele ainda está onde eu o vi. Desculpem pela descrição geográfica longa. Só quero que todos entendam o quão isolada eu estava quando isso aconteceu e como poderia ter terminado muito mal se não fosse pelos meus pais. Eu estava de volta em casa para o verão pela primeira vez em 1 ano, depois de começar a universidade. Nossa casa ficava, e ainda fica, logo fora de uma pequena cidade, cercada por florestas. Havia também um pequeno lago artificial, que se desviava de um rio que corria por quilômetros através da floresta e se ramificava em alguns riachos ao leste do lago. Perto de casa, havia um pequeno caminho gramado que levava ao rio seguindo um riacho. Era uma longa caminhada, mas uma que eu costumava fazer com frequência quando criança. Eu conhecia bem as florestas ali. Sabia onde poderia cortar por entre as árvores densas para encontrar o riacho. A caminhada que eu fazia sempre me levava para fora do caminho, que virava lentamente para noroeste, afastando-se do riacho, e depois fazia uma curva acentuada para o oeste após alguns quilômetros de caminhada, momento em que o riacho estava escondido bem no fundo da floresta. Eu continuava andando para o norte e seguia o riacho pela floresta para chegar ao rio. Depois, seguia o rio para o oeste para chegar ao lago. É fácil se perder nessa floresta porque o terreno não é apenas uma descida em direção à água, ele sobe e desce, e você acaba completamente cercado por árvores. Passei muitos dias vagando por lá sozinha, ou com meu pai ao longo de 18 anos, e nunca vi ninguém mais na floresta. Fui lá 2 vezes naquele verão, ambas as vezes sozinha, mais ou menos. A primeira vez que saí foi de manhã. Caminhei pelo caminho longe do riacho até a curva acentuada e depois entrei na floresta.
Cheguei ao riacho depois de cerca de 1 hora. Enquanto eu passava as mãos na água, ouvi um sino ao longe, vindo do norte. Algo estava fazendo um sino tocar fervorosamente e periodicamente, o que achei estranho. Ouvi bem. Pensei que poderia ser um cachorro de caça perdido e comecei a me mover em direção ao som. Sim, eu sei que seria a primeira pessoa a morrer, mas eu estava indo para o norte de qualquer maneira, então, que se dane. Percebi que não poderia ser um animal. Podia dizer que o sino era pesado demais, pelo quão claro o som era, para estar em uma coleira. Continuei andando, e o sino se afastava de mim, até parar completamente após 5 minutos. O riacho não era grande o suficiente ou forte o suficiente para carregar um sino, que poderia estar fechado em uma lata ou algo assim, e o rio ainda estava longe. Pensei em tudo, mas nada explicava o som, exceto uma coisa óbvia, que eu simplesmente não me sentia confortável em considerar por algum motivo. Sabia que tinha que ter sido uma pessoa, parei de pensar nisso e continuei andando normalmente, até encontrar um texugo. Um texugo morto, cuidadosamente decapitado. Obviamente foi feito com uma faca. Era relativamente recente, o corpo ainda estava mole e não havia muito cheiro vindo dele. A ferida estava cheia de larvas, mas sabia que isso acontecia logo após a exposição. O som do sino estava seguindo o riacho, assim como eu. Então, o texugo foi colocado ali, talvez morto ali, pelo menos decapitado, enquanto eu caminhava naquela direção. Suponho, não sei realmente. Nada mais aconteceu naquele dia. 1 semana depois, voltei pela segunda vez naquele verão e a última vez na vida. Saí de casa por volta das 6 da tarde. Cheguei ao riacho, depois andei até o rio em 1 hora e então decidi voltar pelo mesmo caminho porque estava ficando tarde e chovia bastante. O sol se pôs às 9 da noite. Eu estava andando o mais rápido que podia. O som da chuva nas árvores era surreal e alto. Estava meio trotando com a cabeça baixa por um tempo, através da parte mais clara e aberta da floresta, quando esbarrei em algo pesado. O cheiro era nauseante. Era o corpo em decomposição do texugo com a cabeça amarrada. Aos pés da frente, aquela área parecia um pouco com um presunto por causa do jeito como estava amarrado, balançando de uma árvore, como um saco de nojeira literal. Era esse saco pútrido de fedor, molhado e gotejando líquido verde. Comecei a engasgar. Tinha algum tipo de fluido com textura de muco no meu cabelo. Era repulsivo. A princípio, apenas fiquei olhando, meio perplexa. Depois comecei a me mexer violentamente porque senti que estava encharcada com seus líquidos. Eu estava encharcada da chuva. Meus sentidos ficaram confusos. Parecia que um balde de água gelada tinha sido jogado sobre mim quando percebi que tinha andado pelo mesmo caminho para chegar ao rio. Então alguém pendurou o corpo depois de eu ter passado por lá na ida. Alguém sabia que eu veria isso, então. Alguém estava me observando e correndo pela floresta. Os sons fracos de galhos quebrando ao meu redor não eram de animais? Olhei ao redor e comecei a correr. Estava meio correndo, meio andando rapidamente para longe do riacho de volta ao caminho por um tempo, quando ouvi o sino novamente. Liguei para meu pai enquanto corria, disse a ele para me encontrar no caminho onde ele vira bruscamente para o oeste. Era a parte mais próxima do caminho para mim. Que ele fosse o mais rápido que pudesse e que havia alguém na floresta. Não consigo explicar o que senti. Era como se meus intestinos e estômago tivessem sido arrancados. Literalmente senti os pelos da minha nuca se levantarem, apesar de estar encharcada. Estava escuro. Corri o mais rápido que pude. Estava em pânico porque o caminho ainda estava um pouco longe. Longe demais para me sentir segura. Ainda estava chovendo. Cada som estava abafado. Parecia que tudo estava mais longe do que nunca. O sino continuou tocando por muito mais tempo do que da última vez, ligado e desligado. Senti que estava me cercando em um ponto. O medo combinado com a minha audição comprometida e o fato de que eu não conseguia respirar direito estava me fazendo perder um pouco o senso de direção.
Eu estava automaticamente indo para o sudoeste, mas não tinha certeza do que estava fazendo. Estava respirando como um cavalo, tossindo meus pulmões para fora, meio chorando alto, como uma criança, tropeçando em folhas e galhos como uma idiota. Fiquei no telefone com minha mãe, que estava a caminho com meu pai. Continuei ouvindo sons, mas não tinha certeza do que eram. Minha mãe estava gritando no telefone ao mesmo tempo, dizendo que estavam no caminho, que eu precisava correr, que meu pai tinha saído e estava indo para o leste a partir da curva do caminho. Estava aterrorizada, então entrei em modo de sobrevivência. Estava meio correndo, meio andando rápido novamente porque estava sem fôlego. Então, ouvi galhos quebrando, passos claros pela primeira vez vindos da floresta e o sino tocando mais alto. Não queria, mas olhei por cima do ombro. Foi quando vi o que estava na floresta comigo. Uma figura alta se aproximando lentamente na minha direção no final da clareira, tocando esse sino lentamente na frente do estômago. Pude perceber que ele estava olhando direto para mim. Agora, não sei se eu tinha uma habilidade secreta de corrida escondida ou poderes super-humanos induzidos por adrenalina, mas quando digo que corri pela minha vida, não olhei para trás uma vez sequer. Gritei o máximo que pude. Menti. Estou no telefone com a polícia. Eles estão no caminho. Pai, eu consigo te ver. Estou aqui. Queria gritar. Pai, por favor, onde você está? Mas guardei isso para mim. Sentia que algo terrível ia acontecer. Sentia que o homem estava bem atrás de mim. Continuei dizendo para mim mesma para não olhar para trás. Estava ofegante, chorando tanto e gritando pelo meu pai. Senti arrepios na nuca. E então desliguei. Só corri, até deixei minha mochila cair e só percebi que não estava mais com ela quando estava no carro. Sentia que meu telefone era meu único caminho para casa. As coisas deixaram de parecer reais. Era como se minhas pernas estivessem se movendo sozinhas. Não sabia se o homem ainda estava me seguindo. Só conseguia ouvir meu coração batendo nos meus ouvidos e o sino. Finalmente, ouvi meu pai gritar meu nome e soube que ele estava vindo na minha direção e que podia me ver por causa da entonação da sua voz. Basicamente, me joguei em cima dele quando nos encontramos. Meu pai ouviu o sino também. Minha mãe podia ouvi-lo no telefone. Ela estava esperando com o carro pronto para sair rápido. Com o carro saindo, todos ouvimos um grito alto vindo da floresta. Um grito louco e raivoso. Ainda bem que nunca descobri quem era.